Olá, irmãos, tudo bem? Venho hoje mais uma vez, está postando um vídeo aí para estar falando a respeito do Messias, do único mestre, o único pastor, do único rebanho. Eu sei que se torna muito repetitivo, muitos irmãos já vêm falando a respeito do assunto, isso é muito bom, pois que a verdade seja dita em todos os lugares desse mundo. E para mim é uma enorme satisfação vir aqui, através desse meio de comunicação aí que a gente encontra hoje, para estar podendo compartilhar a respeito dos nossos pensamentos, do que a gente vem procurando entender com o nosso mestre, que é o único. Aquele que foi assassinado aqui na Terra pelo sistema, o mesmo sistema que se encontra hoje, levando a mentira para dentro da casa das pessoas e enganando muitos irmãos. E essa realidade que a gente encontrou hoje aqui na Terra, meus irmãos, pode ser mudada. Cabe a cada um de nós parar para analisar as escrituras sagradas, toda a história que tem sido contada aqui na Terra, desde que a gente é criança, sobre nosso Pai que está no céu, sobre os deuses, sobre religiões, sobre o Messias, o verdadeiro, que se chamava Emanuel, e até mesmo sobre os falsos, os nomes de blasfêmia que têm sido ensinados aí nessas igrejas de pedra, da qual nosso Pai não habita. Porque sempre que a gente consegue entender os dois lados da história, aí a gente encontra a opção de poder escolher o bem ou o mal, o certo ou o errado, o ódio ou o amor. Então, meus irmãos, eu olhando para o Mestre, que é a porta estreita, igual está no livro de João 10, ele é o caminho da salvação. E me concentrando no que tudo que ele quis dizer, prestando bastante atenção no que ele vem passar aqui pra gente, no que ele veio passar, na verdade, no tempo que ele andou pelo mundo, curando as pessoas, libertando elas, fazendo milagres, vamos dizer assim, né, de um modo geral. O nosso irmão mais velho, ele caminhou sobre as águas. Ele não se misturou com elas. A amizade dele era com o nosso Pai que está no céu. E esse é o exemplo que ele vem nos dar. É tanto que um de nossos irmãos que olhou para ele e viu o Mestre. Por aquele instante que ele viu o Mestre e se concentrou no Mestre, o Mestre disse: vem. E ele pôde dar alguns passos sobre as águas, sem se misturar com as águas, mas na superfície. E quando o irmão parou de olhar para o Mestre e olhou para as águas, ele começou a afundar. E aí o Mestre disse: homem de pouca fé, se o nosso irmão teve pouca fé e conseguiu ainda dar alguns passos sobre as águas, por estar olhando o Mestre, o Messias, concentrado no único pastor, eu tenho para mim, irmãos, que não devemos parar de olhar o Mestre. Devemos direcionar todo o nosso coração, todo o nosso amor, toda a nossa vontade diretamente ao Messias. Sempre. Olhando só para Ele. Em tudo que Ele veio nos ensinar aqui e no que Ele ensina. E no que Ele nos ensina até hoje. Pois eu nunca me senti curado
Por mais que eu saiba dentro de mim que Ele morreu para me libertar dos meus pecados, eu peço sempre ao Pai que eu possa receber o amor dele e a paz do Messias, como se eu tivesse doente, tivesse necessitado disso que o Mestre traz, porque só Ele pode trazer. E eu me sentindo uma criança, sabendo que criança não trabalha e não pode se sustentar, mas pede ao Pai as coisas. Peço sempre ao Pai, todos os dias, feito um louco. Presto atenção todos os dias no Mestre, no Messias, sempre atento, para que eu não me misture entre as águas dessa terra, mas que eu possa caminhar na direção dele ali na superfície, sem contaminação nenhuma. Pois o nosso Mestre, o Messias, ele veio nos ensinar coisas do reino do nosso Pai. E ele fala do Espírito, porque ele vem nos ensinar coisas espirituais. Peço desculpa aos irmãos se eu não consigo explicar de uma maneira tão simples ou possa soar algo em mim que não seja o que eu quero passar, mano. Mas de verdade, eu venho aqui postar esses vídeos e falar essas coisas por amor ao próximo. Eu não penso que eu tenho que fazer isso para que eu seja salvo. Mas eu faço isso porque o Mestre me salvou. Foi Ele que veio até mim e deu a sua vida para me comprar. E o mínimo que eu posso fazer hoje é falar a verdade e ser limpo, o máximo que eu puder. Falar a verdade para os meus irmãos. Não esconder nada do que eu sinto e do que eu penso, mano. De tudo que eu aprendo com o Mestre, o único pastor, o Messias, aquele que se chamava Emanuel quando esteve aqui na Terra. Está lá em Isaías 7,14 e em Mateus 1,23. Comparem lá nas escrituras que vocês vão ver. E aqui nessa terra, meus irmãos, desde que a gente nasce, a gente é ensinado errado. Ensinam a gente a chamar o nosso Pai de Deus aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é God, na Grécia é Zeus, no México é Deus, no Japão é outro nome, é Buda. Cada lugar eles dão um nome. Porque o plano dos anjos caídos é fazer com que os irmãos não encontrem o caminho. E desviem a atenção deles para que eles não consigam ver o Mestre, mas se distraiam com a grande quantidade de águas, que não é a água pura, aquela que sacia a sua sede e jorra de você, para que você possa saciar a sede de quem vier beber. Muitos irmãos caíram no engano, devido à falta do conhecimento que não teve por todo o tempo na Terra, mas a gente nunca teve sozinho. O nosso Pai sempre esteve presente com a gente. Se o homem mais rico de dinheiro dessa terra colocar uma semente na terra, no chão, e o homem mais pobre, sem ter nem onde morar, colocar uma semente igual na mesma terra, no mesmo chão, as duas sementes vão brotar árvores iguais. Se forem árvores dos mesmos frutos, vai ser notável a semelhança da igualdade que o nosso Pai traz a todos os filhos. Pois o mesmo ar que os homens dessa terra, ricos, e que se dizem corretos e cheios de dinheiro e razão, o mesmo ar que eles respiram, os pobres também respiram.
Então, meus irmãos, quando você prefere acreditar nos prodígios de Moisés, que é o acusador, o próprio diabo, que usa da sua mentira e dos seus enganos e das coisas que ele é profissional em fazer, que é enganar os irmãos, com a magia dele, a magia de Moisés. Ele é bom na mentira, ele sabe mentir. Ele convence as pessoas de que ele tem até razão. E muitos irmãos, quando olham para esses feitos, acreditam na mentira dele. Você não é o culpado, irmão. Você tem uma escolha, você é livre, irmão. Você pode analisar as escrituras assim como o Messias pediu. Pois o Mestre, ele é amor. Porque ele veio mostrar o amor do nosso Pai que está no céu. Ele não tem ódio. Ele não te condena, mano. Ele sabe muito bem quem são os inimigos verdadeiros. Por isso, ele venceu os inimigos e deu a sua vida. Ele deu a vida dele, mano. Para que a verdade chegasse a todos nós. Para a gente ter essa opção, essa escolha. Então não desperdice, meu irmão, essa chance. Deixe seu orgulho de lado e analise com atenção as escrituras. Não acredite em Moisés e em todos esses falsos profetas que acompanharam ele e o próprio acusador. Que querem enganar você, mano. E tirar o seu direito de poder dar o reino do nosso Pai. Se você prestar atenção nas escrituras, irmãos, vocês vão ver que quando Moisés recebeu os 10 mandamentos que o nosso Pai escreveu em pedras, ele quando desceu, que viu o povo adorando o bezerro de ouro, ele mandou os irmãos tirar as facas das bainhas e matar os outros irmãos que estavam adorando o bezerro de ouro. Assassinar. Se ele é tão poderoso e tem tanta magia e tudo isso que ele promete aí nas religiões, por que ele não usou o poder dele lá e não engoliu os irmãos lá com a terra ou qualquer coisa do tipo? Que nem a história conta que ele abre o mar e os egípcios passam no meio e as águas matam os egípcios. E ele conta vantagem dizendo que foi o Deus de Israel que protegeu eles e que salvou dos egípcios, porque os egípcios estavam perseguindo eles, e os irmãos conhecem a história. Será que ele não se dividiu em 2 bandos? Aquela multidão que estava com ele, um mar de pessoas, de água imunda, que seguiu o engano, e quando os egípcios se viu emboscado entre as águas, foram mortos? É de se pensar, né, mano? Então, irmãos, nós temos uma certeza, nós temos sim amigos de verdade, o Pai e o Messias. É a eles quem devemos a nossa verdadeira amizade. É a atenção que tem que ser dada ao mestre, ao professor. Porque se um aluno olhar para outro aluno, não vai ver o professor. Mas quem prestar atenção no professor, quando encontrar um aluno que se perdeu, vai conseguir emprestar o caderno para o irmão e falar, ó, eu vi a matéria que o mestre passou. Se quiser pode copiar do meu caderno e a gente está no mesmo entendimento juntos. Para que quando vier o dia da prova, a gente tire uma nota boa, mano. Também aconteceu comigo, irmãos. Eu já fui enganado também. E mesmo depois de ter visto a verdade, eu fiquei tão concentrado em estudar para a prova, olhando meus cadernos, que não me dei conta que o mestre tinha passado outra matéria na lousa. E um de meus irmãos me emprestou o caderno e disse, irmão, olha para o mestre. Não se importe tanto em decorar não a lição. Depois que você aprendeu a lição, continue fixo no mestre. Não deixe de aprender. Pois a gente nunca sabe de tudo, irmão.
Mas o mestre sabe, e ele pode nos ensinar. E eu agradeço muito a esse irmão, sei que ele sabe que eu estou falando dele, mano. Não preciso citar o nome de ninguém, pois a gente não quer mérito nenhum dessa terra aqui, mano. Nem elogio, nada. Nenhum real, nenhum muito obrigado, nem aplauso, nada. Então eu peço a todos os irmãos que vê esse vídeo aí para deixar o orgulho de lado, mano. E acreditar nos seus irmãos, olhar os frutos das árvores e saber quem são as boas. Porque confiar só no Pai e no Messias, mas acreditar em um irmão é o mínimo que a gente deve fazer quando a gente aprende a ver os frutos das árvores que o Messias nos ensinou. Porque o nosso Pai que está no céu fez nascer homens nessa terra, para que eles dissessem a verdade para as pessoas, para que elas saiam do engano da antiga serpente que foi precipitada aqui na terra e está até hoje aí enganando e mentindo. Então para de acreditar, meus irmãos, nas mentiras do diabo de Israel, que é Moisés, o acusador. Está em João 5,45. E prestem atenção no que o Messias veio nos ensinar. O vídeo não ficar longo, eu vou deixando um abraço a todos os irmãos. E é isso, meus irmãos. Cuidado para não ser um daqueles irmãos que coa um mosquito e arrota um camelo. Aprendam com o Messias, mano. Sejam humildes. E vocês encontrem sempre a paz do Messias e o amor do nosso Pai, mano. Até o fim. Um abraço a todos os irmãos. Fica na paz aí, mano.